senhores vereadores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de membro da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta a presente audiência que irá tratar sobre a proposta orçamentária para 2022. O vereador Sargento Laudo, presidente da comissão, divide esta mesa conosco. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Agradeço os componentes desta mesa, senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo. Senhor Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda. Agradeço os vereadores que já efetivaram as presenças no painel, de modo especial, justificando a ausência do vereador Silvio, que por motivos de saúde não pôde estar presente, ele que é o relator desta Comissão de Finanças e Orçamento. Agradecendo a presença dos vereadores Alessandra Luquezzi, vereador Palinha, presidente desta casa, vereadora Cláudia Gabriel, vereadora Rosiello. Essa audiência terá duração máxima de 60 minutos, então vamos até às 20 horas. A presente audiência foi convocada por esta Casa em cumprimento ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, e visa debater publicamente o projeto de lei número 61/2021 em trâmite nessa Casa. Importante mencionar que a LOA para 2022 foi protocolada nesta Casa de Leis no dia 30 de setembro e tramita na Comissão de Orçamento e Finanças, conforme previsão regimental. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claronet TV, site e Facebook da Câmara Municipal. Passo a palavra agora ao secretário de Governo, senhor Fábio Leite, para abordagem geral acerca da proposta orçamentária. Secretário, a palavra é sua. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação já divulgados pelo vereador Marcelo Sleiman. E, como sempre, é um prazer participar de uma audiência tão importante. Senhor presidente, como de costume, se o senhor autorizar, eu tenho aquele material de apoio que normalmente trazemos para início dessas audiências. Então, se for da sua autorização, a gente poderia iniciar com o material e depois abrir para questões, comentários, etc. Perfeitamente, podemos seguir assim. Por gentileza, primeiro slide. Bom, como bem colocado pelo vereador Marcelo Sleiman, essa audiência refere-se à elaboração e à tramitação da lei orçamentária, que é a LOA, para o exercício de 2022. A fundamentação legal desse projeto, ela se dá basicamente na Constituição Federal no seu artigo 165, na Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 5º, na Lei de Finanças Públicas nos artigos 2º e 8º e 22º, e a Lei Orgânica do Município no seu artigo 111 a 116. Próximo slide, por gentileza. As premissas básicas para tratamento da LOA é que ela seja compatível com o PPA e com a LDO. A LOA estabelece a estimativa de receitas, que são os impostos, as taxas e as transferências, e ela também fixa as despesas, tanto por órgãos, como, por exemplo, a Câmara, a Prefeitura e a Botuprev, que é a nossa autarquia, como por unidades orçamentárias, que são as secretarias. Próximo slide, por gentileza. Uma questão importante para que não haja dúvida ou dúvidas sobre os números que serão apresentados, sobre a visão bruta, o orçamento proposto para 2022, ele é de R$ 502.781.970. Mas os senhores notarão que durante toda a apresentação, em praticamente todos os slides e todos os quadros, nós trabalharemos com um orçamento de R$ 461.958.970, que é o que nós chamamos de orçamento líquido de Fundeb, com base na Lei Federal 14.113, de 2020. Então, todos os quadros, ou a imensa maioria dos quadros
e slides que nós apresentaremos serão sempre dando conta desse total já líquido de Fundeb. De tal forma, né, que a relação entre os 502 milhões e os 461 milhões é justamente o montante de 40.823.000, que refere-se a essa dedução ou o valor correspondente ao Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Nesse slide, as pessoas que conseguem visualizar, nós temos aqui um quadro evolutivo do orçamento municipal, partindo aqui didaticamente desde o ano de 2014 até chegando nessa proposição para 2022. Aqueles que só têm a condição de áudio, para que fique até mais objetiva a apresentação, vale a pena mencionar que nesse gráfico nós temos aqui a menção do orçamento de 2021, que é o exercício corrente, o montante dele, 422,9 milhões de reais, e a proposição, como disse no slide anterior, de 461,9 milhões para o ano de 2022. Mais uma vez reforçando, esses valores mencionados nesse slide, líquidos de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Bom, categorizando, nesse momento, o grupo das receitas. Importante que as pessoas tenham em mente as categorias de receitas que nós trabalhamos aqui dentro dessa composição orçamentária. O primeiro grande grupo são as receitas correntes. Essas são aquelas receitas que são provenientes de arrecadação de impostos, de taxas e contribuições, e também as transferências que vêm, quer seja da União, quer seja do Estado. Exemplo de aplicação para esse tipo de receita: folha de pagamento. Exemplos de fontes de arrecadação desse tipo de receita: o IPTU, o ISS, o ICMS e assim por diante. E temos também um outro grupo, que são as receitas de capital. Nesse caso específico, nós estamos tratando as receitas que são arrecadadas e destinadas para algum tipo de despesa em investimento. Então, nesse grupo aqui, a gente tem as receitas que são originárias de alienação de imóveis e imóveis e convênios firmados tanto com o Estado quanto a União. Exemplos de receitas desse caso: repasses federais e estaduais, por exemplo, para a construção de escola, para pavimentação e assim por diante. Próximo slide, por gentileza. Ainda tratando da questão das receitas, a gente tem nessa peça orçamentária uma estimativa ou uma previsão de arrecadação referente a transferências constitucionais e legais no montante de R$ 288.221.500 reais. Desse montante, quais são as quebras que são interessantes? Com a fonte do Estado, ainda falando das transferências constitucionais e legais, nós estamos estimando um montante de R$ 110.620.500 reais. Da União, R$ 97.981.000 reais. Especificamente do Fundeb, R$ 76.750.000 reais. Transferências de instituições privadas e pessoas físicas, R$ 2.165.000 reais. E de convênios com outros municípios, que no nosso caso específico refere-se a Pardinho e Itatinga, para a utilização do nosso aterro sanitário, uma estimativa de R$ 705.000 reais. Próximo slide, por gentileza. Ainda detalhando a questão das receitas, nós temos então, usando as categorias que falei há 2 slides anteriores, o grupo de receitas correntes, o montante de R$ 432.758.470 reais. Com qual quebra? Desse montante, R$ 105.856.850 reais de receitas tributárias, R$ 22.865.660 reais de receitas de contribuições, R$ 4.497.460 reais de receitas patrimoniais, R$ 255.500 de receitas de serviços, R$ 288.221.500 reais de transferências correntes e R$ 11.061.500 reais de outras receitas correntes. No grupo de receitas de capital, nós temos um montante de R$ 211.000 reais, dos quais R$ 201.000 relacionados à alienação de bens e R$ 10.000 outras receitas de capital. E temos também, para fechar a composição de receita, as receitas intra-orçamentárias,
montante de R$ 28.989.500, das quais R$ 15.669.500 receitas de contribuição ao Botoprev, que é a patronal, e R$ 13.320.000, que são os aportes para a cobertura do déficit atuarial. De tal forma que a soma desses três grandes grupos fecha um orçamento que apresentei nos slides anteriores, de R$ 461.958.970. Próximo slide, por gentileza. Para que a gente finalize, né, esse conceito e esse grupo das receitas, vale a pena mencionar as principais fontes ou as principais receitas que nós teremos previstas ou que temos previstas nesse orçamento de 2022. De ICMS, R$ 102 milhões, de Fundeb, R$ 76.750.000, de FPM, R$ 65 milhões, as transferências federais, sem contar o FPM e o 1% do FPM, que aparecem aqui nessa tabela separados, o montante de R$ 39.982.000, de ISS, R$ 34.417.500, de IPVA, R$ 31 milhões, de IPTU, 33 milhões, de ITBI, R$ 14.180.000, de Imposto de Renda, R$ 9.990.000, de CIP, que é a Contribuição da Iluminação Pública, R$ 9.950.000, de taxas, R$ 9.854.350, o 1% do FPM, que são as cotas que nós recebemos, né, nos meses de julho e dezembro, R$ 6 milhões, as transferências do Estado, com exceção ao ICMS e IPVA, que eu já tratei anteriormente, R$ 4.376.500, de ITR, R$ 5.330.000, o contrato com a Sabesp da concessão, R$ 2.850.000, e, como mencionei anteriormente, o convênio para a utilização do aterro sanitário, R$ 705 mil. Nesse caso, é uma exceção à regra que tratei anteriormente. Os números apresentados aqui são números brutos, por óbvio, sem a dedução do Fundeb nesse momento. Próximo slide, por gentileza. Vimos a questão das receitas e agora nós vamos tratar as categorias de despesa. Da mesma forma, vale, antes de entrarmos nos números, categorizar essas questões. Então, nós temos, basicamente, três grandes grupos. As despesas correntes, que são as despesas relacionadas à manutenção da atividade pública, o dia a dia da prefeitura, sem contribuir diretamente com a aquisição ou com a formação de um bem de capital. Então, por exemplo, pagamento de pessoal. Temos um segundo grupo, que é a despesa de capital. Aí sim, nessa categoria, são aqueles casos, aquelas despesas que contribuem diretamente para a aquisição ou para a modificação de um bem de capital, por exemplo, a compra de um imóvel ou a construção de uma escola. E, por fim, o terceiro grande grupo, a reserva de contingência, que são recursos orçamentários, com base na receita corrente líquida, que atendem, em determinado momento do exercício, eventuais despesas ou imprevisibilidades. Próximo slide, por gentileza. Tratando, então, nesse momento, as categorias de despesa, nesse cenário ou nesse slide, por órgãos, então nós temos, na administração direta, que contempla Câmara e Prefeitura, o montante de despesas de R$ 411.553.810, dos quais R$ 6.060.950 relacionados à Câmara, que é 1,31%, e R$ 405.492.860 relacionados à Prefeitura, que correspondem a 87,78%. E temos também as despesas relacionadas à administração indireta, que no nosso caso tratamos só do Instituto de Previdência, que é a Botoprev, o montante de R$ 50.405.160, que corresponde a 10,91% do total, de tal forma que a combinação ou a soma das despesas com administração direta e indireta
batem com o total de R$ 461,9 milhões, que é o orçamento previsto, mais uma vez, líquido de Fundeb. Sob o meu ponto de vista, senhor presidente, a gente se encaminha para o final dessa sucinta apresentação. Próximo, o slide que está na tela, é o slide que traz a quebra dessas despesas por unidade orçamentária. Acho esse slide bastante didático e bastante importante, né, para apreciação desses números. Então, dentro desse contexto, esse orçamento de R$ 461,9 milhões, líquido de Fundeb proposto para 22, ele tem por unidade orçamentária a seguinte distribuição: R$ 60.950 na Câmara, R$ 11.327.500 no gabinete do prefeito, R$ 1.857.000 na Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 128.912.000 na Secretaria de Educação, R$ 14.475.000 na Secretaria de Governo, R$ 103.969.860 na Secretaria de Saúde, R$ 3.838.000 na Secretaria de Esportes, R$ 4.779.000 na Secretaria de Segurança, R$ 13.663.500 na Secretaria de Assistência Social, R$ 4.083.500 na Secretaria de Cultura, R$ 46.352.000 na Secretaria de Infraestrutura, R$ 3.763.000 na Secretaria do Verde, R$ 4.997.500 na Procuradoria-Geral do Município, R$ 2.311.000 na Secretaria de Comunicação e Participação Popular, R$ 3.278.000 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, R$ 57.886.000 nos encargos gerais do município e, por fim, R$ 50.405.160 no Instituto do Previdência, né, na nossa autarquia, que é a Botuprev, dando dessa forma o montante ou a soma dos R$ 461,9 milhões. Senhor presidente, esse é o material que normalmente, como eu disse, nós trazemos na apresentação e me coloco à disposição para eventuais comentários, dúvidas, enfim, tudo aquilo que for necessário. Agradeço, secretário Fábio Leite, mais uma vez pela excelente explanação. Também gostaria de anunciar a presença do vereador Lelo Pagani. E, a partir desse momento, iremos abrir a palavra para perguntas. Está aberto o painel para as inscrições dos vereadores. Nesse momento, iremos intercalar as perguntas dos vereadores e do público, respeitando o tempo de 2 minutos para indagação. Informo que os servidores da Casa ajudarão na interação remota com o público e esclareço que, para fazer perguntas, o público poderá enviar uma mensagem no WhatsApp 14 99 610 1981, repetindo, 14 99 610 1981, informando o nome e a pergunta. Então, vamos ver se tem vereadores inscritos. O primeiro vereador que se inscreveu é o vereador Alessandra Luquezzi. Vereadora, a senhora tem 2 minutos. Boa noite. Obrigada, presidente Marcelo, desta mesa. Boa noite, vereador Sargento Laudo, que compõe a mesa. Secretário Fábio Leite, secretário adjunto Guilherme, a todos que nos ouvem, aos meus colegas aqui presentes. O Fundeb tem um montante grandioso e a minha preocupação com esse valor, com a Lei 173, tem sido gigante, tal qual também toda a base financeira da Prefeitura e a educação de uma forma geral. Do montante de 76 milhões previsto para o próximo ano,
eu gostaria muito de saber a informação sobre a folha de pagamento. Qual está sendo o montante de folha de pagamento da educação, para que eu possa ter uma ideia de como nós vamos estar fazendo, vão estar sendo feitas as gestões desse dinheiro, se for possível. E uma pergunta também a mais, se me permite fazer, também com a preocupação da 173, eu estou com alguns servidores me perguntando aqui se será possível o pagamento do Vale Alimentação dobrado agora esse ano, sendo que isso é sempre um benefício a mais que se dá nessa Prefeitura de Botucatu. Obrigada e parabéns pelas apresentações. Boa noite, vereadora. Muito obrigado pelas questões. De fato, aproveitando o preâmbulo que a senhora colocou, essa contradição, talvez seja uma palavra adequada e leve, existente entre a obrigatoriedade de aplicação no Fundeb e as imposições da Lei Complementar 173 de 2020 realmente nos preocupam bastante. Para aquelas pessoas que nos acompanham, por que eu coloco essa contradição? Porque, de um lado, as leis que regem o Fundeb, as leis que regem o Fundeb obrigam o Executivo a fazer aplicações mínimas, entre elas 70% no magistério, só que, por outro lado, a Lei Complementar 173 limita os investimentos ou as aplicações ou as despesas, especialmente com as questões de folha. Então, por isso que eu trato essa questão como uma contradição. De qualquer forma, o que nós temos feito nesse ano de 2021, sem fugir das respostas, eu já chego nas duas questões da senhora, é fazendo um acompanhamento, eu diria que praticamente diário, dos recebimentos que nós temos, não só do Tesouro Municipal, de todos os impostos, mas também das rubricas do Fundeb. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem? Que o Executivo tem, isso vale para Botucatu como vale para quaisquer outras cidades. A previsão que é dada pelo FNDE no início de cada exercício, ela é muito imprecisa. Então, nós tivemos a curiosidade, o Guilherme montou esse material para uma das nossas discussões, nós voltamos no tempo quase que 12 anos, se eu não estou enganado, e comparamos o que foi a previsão do FNDE no começo do ano e o que efetivamente nós recebemos de recursos repassados. E o comportamento também é irregular. Então, nós temos anos onde o repasse foi praticamente batido com a previsão, anos onde o repasse foi superior à previsão e anos onde ele foi inferior à previsão. Então, não dá para se estabelecer uma regra de dizer, olha, todo ano, hipoteticamente, da previsão do FNDE, pode colocar 10%, 12%, vereador Palhinha, que você não erra. Não dá para estabelecer esse tipo de métrica ou estatística. Tudo isso para dizer dessa dificuldade do conceito ou do contexto do Fundeb. Bom, por que eu fiz todo esse preâmbulo? Para que as pessoas entendam as respostas que vou dar em relação às questões que a senhora colocou. Então, se nós usarmos a folha de pagamento hoje da Prefeitura, sem encargos, a folha limpa da Prefeitura, especificamente para as questões do Fundeb, nós temos um montante de aproximadamente R$ 5.300.000 mensais, dos quais R$ 3.900.000 vinculados ou relacionados ao 70% e R$ 1.400.000 relacionados ao 30%. Isso é um panorama hoje, sem encargos, com números aproximados do que é a realidade de folha hoje da Secretaria de Educação ou especificamente da questão do Fundeb. Em relação ao Vale Alimentação, assim como nós fizemos nos exercícios anteriores, ainda sob a responsabilidade do prefeito Mário Pardini, todas as questões ou todos os benefícios que foram concedidos em exercícios anteriores estão na pauta. Então, a senhora me perguntou especificamente sobre o Vale em dobro. Nós trabalhamos com a possibilidade ou a perspectiva de ter o 13º no Vale? Sim, trabalhamos. Nós trabalhamos com a perspectiva de, eventualmente, pagar mais uma vez o 13º, quer seja no Vale, quer seja nos salários, de maneira integral? Sim, trabalhamos. Nós trabalhamos com a perspectiva de fazer distribuição de abono dos recursos eventualmente excedentes do Fundeb? Sim, trabalhamos. Por que eu não consigo ainda precisar para a senhora valores e datas? Justamente por conta do preâmbulo que eu fiz. Se eu tivesse uma condição de maior estabilidade ou previsibilidade da arrecadação, eu conseguiria cravar para a senhora, o valor vai ser tanto e a data é tanto. Como isso é sazonal, como eu disse, ou irregular, eu não consigo precisar para a senhora,
que isso 100% de chance que vai acontecer, a data que vai acontecer, o valor. Mas, como eu disse, eu não sei se a palavra correta são benefícios, mas todos esses benefícios, vale dobrado, 13º integral, abono Fundeb, constam da nossa pauta e estão, dentro dessa revisão que fazemos diária, sendo tratados. Temos pergunta do público? Ok, então temos uma pergunta do público, secretário. Boa noite. A primeira pergunta é da Juliana Souza. Ela quer saber por que o investimento nas áreas de esporte, cultura e meio ambiente estão tão baixos. Esporte e cultura. Boa noite, senhora Juliana. Agradeço a pergunta. Na realidade, com o material que foi apresentado, é difícil, ou bastante complexo, se afirmar se esse valor que está disposto aqui como proposição orçamentária são valores baixos, altos, porque a gente não tem a referência de comparação com exercícios anteriores. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do meio ambiente, que foi uma das colocações que a senhora fez, os investimentos em meio ambiente, pela configuração que nós temos de secretarias nessa gestão do prefeito Mário Pardini, eles constam da linha que eu apresentei como Secretaria do Verde. Voltando a exercícios anteriores, a atual Secretaria do Verde, ela é a consolidação, a unificação das antigas Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente. De qualquer forma, de uma maneira geral, isso vale para as 3 secretarias que a senhora colocou, que são Cultura, Esporte e Meio Ambiente, nesse caso com a explicação que eu dei do Verde. Na média, o nosso orçamento cresceu 4,5% no exercício seguinte. Por que nós fazemos essa proposição orçamentária? A ferramenta que nós temos no Executivo para fazer uma proposta orçamentária é de analisar ou estudar o que o mercado prevê de crescimento da economia para o exercício ou para os exercícios seguintes e usar os exercícios anteriores como ponto de referência ou ponto de partida. Especificamente para esse exercício, para essa LOA de 2022, que método nós usamos? Nós pegamos o orçamento aprovado de 2021, que foi aprovado nessa Casa de Leis em setembro ou outubro do ano passado, 2020, agregamos toda a movimentação orçamentária, quer seja da arrecadação, como expliquei para a vereadora Alessandra, quer seja de despesas dos primeiros meses desse ano, e aí fizemos essa projeção ou esse acréscimo em função daquilo que a gente enxerga de mercado, e a nossa fonte desse mercado é o relatório Focus do Banco Central. Então, de uma maneira geral, como eu disse, não se dá por esse material afirmar que o orçamento para uma determinada secretaria é pequeno, médio ou grande, mas o que eu posso assegurar para a senhora, que usando como referência o ano de 2020, o orçamento aprovado de 21 e o comportamento dos primeiros meses desse ano de 21, aliado ao crescimento da economia do ano que vem, todas as secretarias, de uma maneira geral, estão contempladas. Além disso, um exercício que é feito também periodicamente, quer seja para a proposição orçamentária, quer seja para o orçamento em curso, é a coleta de informações dos secretários das ações que são prioritárias. Então, todos os secretários participam dessa proposição inicial de orçamento, sinalizando quais são os projetos, quais são as iniciativas que eventualmente demandarão recursos no exercício seguinte. Volto novamente à questão da vereadora Alessandra Lucchesi. A Secretaria de Educação, por exemplo, contribuiu com as análises que faz em relação ao comportamento do Fundeb, em relação ao comportamento das novas técnicas e estratégias que se tem para o público da educação. Bom, próximo inscrito sou eu. Fábio, nós tivemos aqui na Câmara a apresentação do relatório da saúde do segundo quadrimestre, e até eu fiz uma pergunta respondida pelo Bruno, do orçamento da saúde entre o orçado e o realizado. E naquele momento, segundo a resposta dele, o orçamento praticamente orçado estava realizado já em agosto, do segundo quadrimestre. Aqui nós estamos vendo Secretaria de Saúde, 103 milhões. Óbvio que teve a pandemia, teve despesas, investimentos não planejados até, né, tiveram que ser feitos em última análise, né, com recursos transferidos de outras secretarias até,
Mas se para esse orçamento de 22, esse desencaixe, se assim podemos chamar, já está previsto a recuperação dele, alocados recursos em outras secretarias. Não sei se estou sendo claro na minha pergunta. Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta, a gente também viu agora no noticiário que o ICMS, praticamente para todos os municípios, houve uma redução da expectativa para esse ano de 21. Se isso vai interferir alguma coisa, se está interferindo nessa LOA de 22. Obrigado. Muito obrigado, vereador Marcelo Sleyman. Pergunta muito importante e muito oportuna, até porque ela linka com a questão feita pela nossa espectadora, a telespectadora Juliana anterior. Então, como que se dá a prática desse orçamento? Como eu disse na resposta anterior, ele é a combinação, essa proposta que está tramitando na casa, é a combinação de vários fatores, entre eles o comportamento de 2021. Se nós voltarmos no orçamento da saúde, aprovado para o ano de 2021, ele foi um orçamento de R$ 87.852.060. O senhor vai se lembrar que na resposta para a munícipe Juliana, eu disse que o orçamento nosso, na média, cresceu 4,5%. Se eu pegar só a saúde como exemplo, o orçamento proposto é de R$ 103.969.860 contra os R$ 87.852.060 que eu comentei desse ano. A saúde nessa proposição está crescendo 18,34%. Por que esse comportamento irregular? Justamente pela questão que o senhor perguntou. Ora, se sabidamente, 2021, nós tivemos que injetar recursos na saúde, através de projetos de lei, que aumentaram o orçamento inicialmente proposto, o meu ponto de partida para 22 foi alterado. Por óbvio que quando a gente fala de saúde no ano de 2020 e 2021, é uma simulação ou uma proposição orçamentária bastante complexa, porque essa secretaria em especial foi muito alterada, a dimensão orçamentária, por conta das questões da pandemia. Mas eu não posso desprezar isso na proposição orçamentária. Então, esse é um belíssimo exemplo, e foi muito oportuna a pergunta do senhor para mostrar essa dinâmica orçamentária. Então, se na média o orçamento cresce 4%, 5%, nós temos casos onde isso acontece em maior proporção, por conta justamente das características de 21, do exercício ocorrente, que foram estudadas. A segunda pergunta, em relação ao ICMS. Na realidade, do que a gente coleta do mercado hoje, nós temos a informação de que a nossa arrecadação de ICMS no ano que vem tende a ser menor. Por que tende a ser menor? Porque pela simulação que se tem do governo do Estado, a nossa cota-parte do ICMS vai ser menor, em alguns pontos percentuais. Mas por que eu uso a expressão tende? Porque se, mesmo a nossa cota-parte tendo diminuído, tendo decrescido, o Estado de São Paulo, a economia do Estado for pujante, apesar de eu ter um percentual de cota-parte, um percentual de arrecadação menor, eu participo de um bolo, hipoteticamente, maior. Vamos dizer que isso não aconteça. A nossa simulação é de que, se essa queda da cota-parte de fato acontecer e ela não for compensada por uma melhora econômica no Estado de São Paulo, nós percamos da nossa projeção, inclusive da LOA, algo entre 3 e 3,5 milhões de reais. Ainda é precoce se cravar de que isso vai acontecer, mas pegando o número absolutamente frio, essa perda não está prevista, sendo objetivo na pergunta que o senhor fez, e se nada acontecer de compensação, que é esse crescimento econômico, ela tende a ser da ordem de 3 a 3,5 milhões de reais no ano de 2022. Obrigado, secretário. Temos pergunta do público? Então, temos mais uma pergunta do público. São duas perguntas do Vitor. A LOA já tem previsão de reajuste salarial para o próximo ano? Entra no cálculo os índices IPCA de inflação que estão beirando os 10%? E a outra pergunta também gostaria de saber sobre o plano de carreira dos servidores públicos.
Visto que um recente estudo demonstrou inviável a progressão nos moldes previstos, há algum outro planejamento que valorize os servidores e seja viável para os cofres públicos? E acabaram as perguntas por enquanto. Agradeço a pergunta ao Vitor, boa noite. Então, juntando as respostas que dei anteriormente, a vereadora Alessandra Lucchesi e o vereador Marcelo Sleyman. Sim, dentro da nossa proposição de LOA, estão contidas as rubricas contábeis, ou as linhas contábeis que se relacionam ao pagamento de salários e encargos, e assim como o orçamento, de uma maneira geral, cresceu, essas rubricas também cresceram. Existe de partida aqui já uma defasagem entre os índices inflacionários e a proposição do orçamento que a gente enviou para a Câmara. Por quê? Existe aí uma diferença, uma divergência de calendário. Então, se nós voltarmos no tempo, essa LOA que está sendo aprovada, está tramitando na Câmara hoje, que é objeto dessa audiência, ela foi enviada, como foi lido, acho que pelo vereador Marcelo Sleyman, em setembro. Para ela ter sido enviada em setembro, nós tivemos, anteriormente à LOA, a aprovação e a proposição da LDO e do PPA. Isso significa dizer que todo esse ciclo orçamentário, ele se iniciou na virada do primeiro trimestre, do primeiro para o segundo trimestre desse ano de 2021. Naquela ocasião, os índices inflacionários, IPCA, IGPM, INPC, seja qual for, eles ainda não estavam com essas projeções de 2 casas decimal, como acontece hoje, 10, 11, 12, a depender do índice. Então, essa defasagem, esse degrau que está acontecendo entre o crescimento do nosso orçamento e os índices inflacionários, sem dúvida, são uma questão para serem administradas em 2022. Lembrando, quando a gente fala de índice inflacionário, que dentro do conceito orçamentário, o índice que nós utilizamos como referência para as ações salariais é o INPC. Bom, a segunda pergunta em relação ao plano de carreira e outras questões. O plano de carreira, eu insistentemente nas audiências tenho trazido essa informação. Logo que nós assumimos, logo que o prefeito Mário Pardini assumiu a gestão em 2017, esse era um assunto que nós tivemos que nos debruçar profundamente sobre o tema. Por quê? Havia uma grande expectativa, só que quando nós trouxemos esse assunto para simulações orçamentárias, e para isso, dada a complexidade da questão, nós até contratamos, através de um processo licitatório, uma grande instituição nacional vinculada à USP, que é a FIP, nós chegamos à conclusão de que orçamentariamente é inviável a aplicação do plano de carreira da forma como ele havia sido minutado no passado. Por quê? Porque num horizonte de 7 anos, de 7 a 9 anos, a prefeitura extrapolaria o limite prudencial. Significaria, em outras palavras, o seguinte: para tudo, as despesas que a prefeitura estaria tendo com o funcionalismo seriam superiores às permissões que se tem legal, ou legais. Por conta disso, outras medidas foram sendo adotadas como uma forma de compensação. Então, anualmente, todos os dissídios ou todas as discussões salariais tiveram reposição real de inflação, foi implementada a medida da licença-prêmio e assim por diante. Outros programas de concessões de benefícios, como respondia a vereadora Alessandra Lucchesi, o abono, no caso dos servidores da educação, e assim por diante, foram medidas dentro do contexto orçamentário possíveis e colocadas como uma forma de compensação, não substituição, mas compensação de parte da questão ou do projeto do plano de carreira. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Alessandra Lucchesi. Obrigada. Primeiro que eu agradeço o Vitor, que ele antecipou uma pergunta que eu estaria fazendo nesse momento, e pelo jeito o vereador Sargento Laudo também agradeço muito. E só para complementar a questão do Fundeb, se o senhor puder nos dar essa informação, o Fundeb trouxe algumas mudanças. Se o senhor puder nos pontuar quais foram, e eu, em especial, fiquei na dúvida de qual é a porcentagem que se pode passar deste ano para o próximo, que acho que foi uma das coisas que também alterou. Muito obrigada, eu encerro aqui minhas perguntas. Agradeço mais uma vez, vereadora Alessandra, sobre a questão. Então, basicamente, as alterações foram as seguintes.
Até o exercício de 2020, o Fundeb ele era distribuído em 2 percentuais. 60%, que é a aplicação obrigatória para o que a gente chama do magistério, e meu professor aqui do lado me ensinou que magistério é tudo aquilo que acaba com OR. Professor, diretor, supervisor, coordenador, para facilitar, e eu aprendi. Então, até 2020, do montante do Fundeb, 60% era aplicação obrigatória no magistério e os restantes 40% para aplicações gerais, vamos chamar assim. Esses 2 percentuais foram alterados nessa nova lei do Fundeb, que passou a ter vigência em 21. O 60 virou 70 e o 40 virou 30. Então, do montante arrecadado do Fundeb, 70% tem que ser aplicado no magistério e o 30% no restante. A segunda grande alteração é na questão da senhora também, do que pode ser diferido, que pode ser colocado em exercício subsequente. Até 2020, o diferimento era de, no máximo, 5%. Nesse exercício de 21, com a nova lei do Fundeb, o diferimento passou para 10%. Então, isso é possível também de ser feito. 2 questões ainda são muito contraditórias, para as quais a gente ainda não teve um posicionamento oficial, quer seja do Tribunal de Contas, quer sejam de outros órgãos reguladores. A primeira é, como eu aumentei o percentual do magistério de 60% para 70%, eu posso aumentar também a quantidade e o perfil dos cargos que eu tenho considerados como magistério? Essa é uma grande questão que ainda não se tem uma definição final. Existem vertentes que entendem que eu possa migrar pessoas desses percentuais em função da formação acadêmica. Então, não importa a atividade que eu desempenhe, eu olho a formação acadêmica, por exemplo, pedagogia, e poderia fazer a migração. Existe uma outra linha, que é a que particularmente a gente está seguindo, por ser ao nosso ver, mais conservadora. Ela não tem a ver com a formação só, mas tem a ver com a atuação relacionada à aprendizagem, a questão do pedagógico. Então, avalia-se uma determinada posição, uma determinada atuação, se ela tem, por exemplo, contribuição com o pedagógico, hipoteticamente ou em tese, poderíamos migrar, e se não tem, não poderíamos migrar. E daí vem questões conceituais. Então, por exemplo, o inspetor de alunos, ele tem ou não tem uma contribuição no pedagógico? Se nós olharmos só o inspetor de alunos como um regulador de frequência, não tem. Se nós olharmos o inspetor de alunos participando da formação do grupo escolar, em parceria com a diretora, com o professor, etc., na gestão do dia a dia das matérias, dos conceitos, até do educar, ele tem tudo a ver com o pedagógico. Só estou trazendo o exemplo do inspetor, é um mero exemplo, mas para só entender a dificuldade. Essa é uma dificuldade que ainda não se tem definição. A segunda dificuldade, que foi uma pergunta da senhora na audiência anterior, o fato de supostamente nós termos mais recursos para o Fundeb, ele já foi ratificado esse conceito? Eu posso partir da premissa, então, que de 21 em diante nós vamos arrecadar mais no Fundeb? Ainda não se dá para afirmar. Esse ano, ao que tudo indica, nós vamos ter uma arrecadação no Fundeb maior do que foi a previsão do FNDE. Mas isso já aconteceu em exercícios anteriores, talvez não na mesma proporção, mas já aconteceu em exercícios anteriores, sem que a nova lei do Fundeb estivesse vigorando. Então, são as 2 questões que eu coloco um parênteses. Eu sei que não foi a pergunta da senhora, mas é importante que todos saibam dessas dificuldades. E o Guilherme me alertou para uma questão aqui, que também é importante mencionar. Voltando à questão do diferimento, né? Eu disse que na legislação anterior, o diferimento máximo era de 5%, e agora, a partir de 21, o diferimento máximo é de 10%. Como você aumentou esse valor que pode ser diferido, esse percentual que pode ser diferido, a diferença é que até o ano passado eu poderia aplicar esse diferimento até o final do primeiro trimestre. E agora a gente tem até o final do primeiro quadrimestre para fazer a aplicação. Temos pergunta do público? Temos uma pergunta do vereador Silvio. Ele mandou seus cumprimentos e felicitações ao Fábio, ao Guilherme, aos colegas vereadores e toda a população, e parabeniza mais uma vez ao Fábio e equipe pelos esclarecimentos e cuidados com a gestão dos recursos de nossa cidade. E faz uma pergunta.
Projeções macroeconômicas apontam um crescimento da inflação do país para os próximos meses, câmbio ainda em altos patamares, dúvidas com relação à retomada propriamente dita, mas com possibilidades de retomada, principalmente nos empregos. Como esse cenário incerto ajuda ou atrapalha a gestão dos recursos em nosso município com relação à realização dos recursos propriamente ditos? Boa noite, vereador Silvio. Muito obrigado pela questão. Não sabia que o senhor estava acometido aí de alguma questão de saúde. Espero que tenha uma pronta recuperação. Essa questão, essa imprevisibilidade e essa questão do calendário que eu comentei, né, do momento que nós iniciamos a montagem do orçamento para propriamente o momento onde ele está sendo aprovado, atrapalham bastante toda essa gestão. Por quê? Se nós olharmos o que foi feito no ano de 2021, nós adotamos, executivo, uma postura, por conta da pandemia, muito conservadora. Como todos os índices inflacionários, todas as previsões de crescimento econômico davam índices completamente difusos, nós optamos por ter em 21 um orçamento muito parecido com o que foi o orçamento de 2020. E, ao longo de 21, aquilo que nós erramos, graças a Deus, para baixo, então o excesso de arrecadação, através de projetos de lei, a gente vai fazendo as aplicações necessárias e saúde foi um exemplo aqui. Para essa proposição de 22, nós somos um pouco mais corajosos, acho que eu posso usar essa expressão aqui, do ponto de vista de executivo. Por quê? Eu volto ao que eu respondi para o vereador Marcelo Slema. Ao invés de eu simplesmente pegar o que tinha sido o orçamento de 21, conservador, como eu disse, e aplicar o crescimento que o mercado previa, na ordem de 4,5%, nós trouxemos o orçamento proposto e aprovado para 21 a condições mais reais. Então, o excesso de arrecadação que nós tivemos nos primeiros meses desse ano, eu já considerei como aumento de base, como ponto de partida desse projeto 22. Por isso que a gente foi mais corajoso. Porque se os senhores compararem o orçamento 21 puro com 22, o crescimento não é de 4,5%, ele é muito maior. Por quê? Porque nós aumentamos a base, porque vimos que, graças a Deus, os primeiros meses do ano de 2021 foram maiores no sentido de arrecadação do que havia sido previsto. Essa coragem, de novo colocando entre aspas, pode ser um problema? Pode. Porque se esse comportamento arrecadatório que aconteceu nos primeiros meses de 21 não se repetir nesses últimos meses do ano e principalmente no início do ano que vem, a gente partiu de uma base maior. O que eu sempre coloco para as pessoas e trago aqui nas audiências com os senhores é o seguinte: tomara que sempre o executivo erre conservadoramente, que a proposição orçamentária seja menor do que a arrecadação. Porque como que a gente corrige isso? Monta-se um projeto de lei, trazemos o projeto de lei aqui e digo para os vereadores: vereadores, imaginei que ia arrecadar X, arrecadei X mais 10 milhões, estou colocando esses 10 milhões adicionais na saúde, no esporte, na educação. Então você dá publicidade. Errar ao contrário é um problemaço, porque imagina o seguinte, imagina que o nosso orçamento para o ano que vem é 460 milhões. No dia 1º de janeiro de 2022, os secretários e as secretarias estão trabalhando com todos os projetos e atividades, considerando que terão uma arrecadação de 460. Se no meio do caminho nós percebemos que essa arrecadação vai ser menor, nós temos que dar uma pisada no freio e parar as iniciativas, porque você tem menos recurso, menos orçamento do que foi proposto. E às vezes essa pisada no freio não é possível, porque talvez você já tenha, inclusive, empenhado despesas. Estou vendo o vereador Lelo aqui, sempre me vem a questão de saúde em mente. Imagina, vereador, que a gente tome a decisão em 1º de janeiro de 2022 de uma iniciativa de saúde. E lá para maio ou junho, o executivo vira para o senhor e fala o seguinte: olha, o plano que a gente teve aqui de despesar todo mês tanto, não dá mais, acabou o orçamento. Imagine o impacto disso na população, não só para o executivo. Então, vereador Silvio, voltando à questão do senhor, essa é a grande dificuldade do orçamento. Então, sempre que a gente tiver que tomar alguma medida orçamentária, isso eu falo para todos nós, executivo e legislativo, é sempre bom que a gente adote uma postura moderada, centrada, realista, conservadora, do que muito agressiva, porque a correção da agressividade pode ser muito difícil. Obrigado, secretário. Próximo inscrito é o vereador Lelo Pagani.
Obrigado, vereador Marcelo Slema. Cumprimento toda a mesa. Parabéns pela audiência. Muito boa, bons dados. Parabéns, Fábio, toda a equipe, Guilherme. Eu vou trazer um assunto aqui. Eu estava vendo aqui o Botuprev, e ontem nós tivemos aqui, nós analisamos, né, o projeto de lei, né, ordinário, né, que visa, né, a implantação do regime de previdência complementar. E houve um pedido de vista, né, houve algumas dúvidas, né, que eu acho que é importante aproveitar vocês aqui para vocês falarem alguma coisa. Por exemplo, se o servidor será prejudicado, né, de alguma maneira, né, na implantação desse regime. E essa implantação, né, esse projeto de lei, pelo que eu entendi, ele é uma determinação federal, né? E o que poderá acontecer se esse projeto não for aprovado pela Câmara Municipal até 13 de novembro desse ano aqui, que é o que estava no projeto de lei. Obrigado, Fábio e Guilherme. Agradeço a questão, vereador Lelo. Vou trazer a pergunta do senhor para esse contexto de orçamento. Então, a primeira questão é, assim como aconteceu na mini-reforma da Previdência que fizemos em exercícios anteriores, essa questão da Previdência complementar, ela também é uma exigência legal. Significa dizer o seguinte, não há escolha, cumpra-se, se não cumprir, o Instituto é classificado como irregular. Classificado como irregular, nós perdemos o certificado de regularidade previdenciária, que chama-se CRP. Se eu perco o certificado CRP, eu não consigo mais ter, por exemplo, repasses federais para o município, porque eu sou considerado um município irregular. Esse é o impacto federal. Perdão, o impacto da legislação. Trazendo para a pergunta do senhor no contexto orçamentário. Essa proposição muda alguma coisa dessa LOA? Absolutamente nada. Então, esse projeto da Previdência Complementar, ele se aplicará, assim que aprovado, regulamentado, etc., dos entrantes, dos servidores, daquele momento para diante. Então, ele não funciona e não afeta em absolutamente nada a base. Consequentemente, não há nenhuma afetação orçamentária que tenha que ser prevista. Detalhe importante da Botuprev, vou aproveitar o ensejo da pergunta. No slide 7, quando eu mostrei a todos os senhores a questão das receitas orçamentárias, nós abrimos aqui nas receitas intra-orçamentárias as contribuições que a Prefeitura tem. O patronal, da ordem de 15,6 milhões de reais, e a cobertura do déficit atuarial de 13,3 milhões de reais. Por que eu estou ressaltando essas questões? A relação da Botuprev com o Executivo, eu vou simplificar muito o conceito, ela é matemática e financeira. O nosso Instituto de Previdência tem que, periodicamente, no mínimo uma vez por ano, contratar uma medição atuarial. O que esse atuário faz? O que esse contador faz, simplificando aqui, sem menosprezar a função? Ele pega o nosso quadro da Botuprev, o quanto tem em caixa, quais são os servidores ativos, quais são os inativos, como que está se dando a contribuição, e faz uma simulação de 30 anos, se eu não estou enganado, ou 35 anos, se eu não estou enganado. E diz o seguinte, olha, nesse ritmo, nesse perfil de servidores que você tem, vai faltar ou vai sobrar recurso. Se a resposta é vai sobrar recurso, não há nenhuma interferência no Executivo, não há nenhum problema no Executivo. Quando nessa projeção ele fala vai faltar recurso, é aí que entra essa linha que está no orçamento da cobertura do déficit atuarial. Essa é o que a gente chama, simploriamente, da alíquota suplementar, da alíquota complementar. Por que eu estou trazendo isso? Todos os projetos que se relacionam à Botuprev, a grande preocupação que nós temos que ter, executivo e legislativo, é o quanto que isso prejudica ou beneficia o déficit atuarial. Então, nesse projeto especificamente que o senhor está tratando, existe algum tipo de benefício ou malefício no déficit atuarial? Malefício nenhum. Ele pode ter benefício a depender do perfil de pessoas que entrarão na prefeitura daqui em diante e como vai se dar essa relação dos atuais sem o plano complementar de previdência e dos novos com o plano complementar de previdência. Lá atrás, quando nós fizemos a discussão da mini-reforma previdenciária, essa discussão também era importante. Porque lá nós tivemos a escolha, os senhores vão se lembrar, de seguir por dois caminhos. Um caminho mais simples, que foi o que a gente escolheu e foi aprovado, ou um caminho mais completo, mais complexo. Qual que era a diferença deles?
o impacto no servidor e no déficit atuarial. Então, essa gangorra de projetos quaisquer que figurem na Botuprev e o déficit atuarial sempre precisam ser avaliadas. Por quê? Em havendo déficit, quem que honra? Executivo. Para honrar o déficit, eu tenho que prever no orçamento. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Vamos dizer que nós erramos aqui. E o déficit atuarial não seja de, vou pegar o número para dar 13,2 milhões, que pela medição do atuário não é o que indica, mas vamos dizer que o atuário diga que é de 20 milhões. Estou chutando um número. De onde sai essa diferença de 7? Ou de um eventual excesso de arrecadação, que a gente não sabe se vai ter, ou de alguma das unidades orçamentárias que estão previstas no orçamento. Não tem outra fonte de renda. Essa é a importância que eu quero, só para grifar a pergunta que o senhor fez, trazendo para o contexto orçamentário sobre a Botuprev. Temos pergunta do público? Não. Então, o próximo inscrito é o vereador Sargento Laudo, presidente dessa comissão. Boa noite, Fábio, Guilherme, sua equipe, senhores vereadores. Eu estou sem tela, eu pedi para ele escrever, vereadora, mas se a senhora tiver alguma objeção, eu paro com a minha fala. É que eu não tenho tela, que desculpa. Fábio, na retomada e depois do encerramento da 173, vamos torcer para que, né, encerre no final do ano. Se nós tivermos um concurso, e nós temos concurso também em trânsito, que eu pedi através de requerimento que ficasse congelado, porque senão ia vencer o tempo e não podia fazer a contratação. Tem previsão na LOA para essas contratações? Por exemplo, a gente sabe que a educação tem um déficit de professor e outros setores também. Existe essa previsão legal dentro da LOA já para se tem recurso para isso? Pergunta importantíssima também e muito oportuna. Então, eu vou dividir a resposta por partes. Os concursos que estavam, vamos dizer, concursos do passado, que os candidatos ainda estavam aptos a serem chamados, por conta da pandemia e por conta da 173, os prazos foram suspensos. Então, as pessoas que fizeram concursos no passado, esses concursos não venceram durante a pandemia, então eles estariam vigentes durante a pandemia, estão classificados, não se preocupem, o prazo do concurso foi suspenso também. Então, imaginemos que o concurso venceria agora, amanhã, no dia 27 de outubro de 2021. Ele não vencerá, porque esse prazo da pandemia não foi contado. Legal. Para o concurso que nós faríamos no ano passado, em 2020, e foi suspenso por conta das questões da pandemia. Ele permanece suspenso, mas nós temos tido reuniões semanais na tentativa de retomá-lo. Por que isso não aconteceu ainda? Porque a gente tem uma condição sanitária da cidade de Botucatu, uma condição sanitária do estado de São Paulo, que é o que embasa o Plano São Paulo, e essas duas condições sanitárias são usadas pela empresa de concurso, no nosso caso quem ganhou a licitação foi uma empresa de São Caetano do Sul, chamada Caipimes, para a realização ou não do concurso. Até pouquíssimo tempo atrás, apesar do município de Botucatu ter uma condição sanitária extraordinariamente boa por conta da vacinação, o Plano São Paulo ainda era um limitador para a retomada do concurso. Então essa é uma questão que nós estamos tratando. Outra questão importante também em relação à retomada do concurso que está suspenso. A pandemia impôs alguns custos diferentes para as empresas de concurso. Então, antes eu colocava 100 pessoas numa sala. Agora, por conta da aglomeração, a quantidade de pessoas tem que ser menor. Consequentemente, a quantidade de salas tem que ser maior. Consequentemente, a quantidade de fiscais tem que ser maior. Então, a empresa que gastava X para fazer um determinado concurso, hoje ela gasta um valor maior por conta de todas essas medidas de segurança. Antes, os fiscais não usavam avental, agora eles têm que usar avental de proteção. Antes, eu não tinha a figura do álcool gel, agora tem a figura do álcool gel. Qual que é esse, entre aspas, problema? Quando nós fizemos a abertura do nosso edital de concurso no ano passado, que se definiu um valor de inscrição, o valor de inscrição foi definido com as condições de custo daquela ocasião, que mudaram. E agora? Os custos são diferentes. A prefeitura pode
pagar essa diferença, para eu não ter que desfazer todo o concurso, devolver a inscrição e retomá-lo com um preço maior? Essa é a segunda discussão que a gente está fazendo nesse momento, inclusive foi hoje, vereador. A pergunta do senhor ela é fresquíssima, para ver que caminhos jurídicos a gente tem para tentar continuar o concurso. Se a gente conseguir resolver essas duas questões, e as discussões têm caminhado muito bem, nós podemos fazer ainda em 21, isso não é uma promessa, é só uma sinalização, parte do concurso que se relaciona às vagas que são reposição, por conta da 173. E o restante ficaria para o ano que vem. Então, de uma maneira muito objetiva, o concurso que já existia, né, as pessoas que já tinham feito concurso estavam classificadas. Não se preocupem, porque os prazos foram suspensos na pandemia. O concurso que está suspenso, ele permanece suspenso, mas nós estamos fazendo tudo para retomá-lo o quanto antes. Bom, o que o concurso tem a ver com a LOA? Por isso que eu falei que a pergunta é importante. A LOA, ela trata as vagas que nós temos no quadro. Então, a projeção que nós fazemos aqui no Executivo, eu pego as despesas de folha e, colocando simulações orçamentárias, o quanto que essas despesas de folha vão crescer. Quer seja pelo dissídio, quer seja pelo aporte que eu comentei agora na pergunta do vereador Lelo, quer seja por diversas questões. Isso está previsto aqui. O que não está previsto? O senhor comentou a educação. Vamos dizer que a prefeitura precise aumentar as vagas da educação. Como que eu faço isso? Eu preciso mandar um projeto de lei para essa Casa de Leis, modificando o orçamento, dizendo, vereadores, onde eu gastaria X com despesa de pessoal, como eu estou ampliando essas vagas, eu vou gastar X mais alguma coisa. E esse dinheiro vem ou de excesso de arrecadação, ou de troca de ficha. Então, eu preciso indicar para os senhores quais são essas condições. Temos mais alguma pergunta do público? Não, então vamos para a última vereadora inscrita, a vereadora Rosiela. Boa noite a todos, boa noite, secretário. Secretário, aproveitando essa pergunta que o vereador Lelo fez, em relação a esse novo regime de previdência complementar, o servidor que não aderir a esse novo regime, porque tem o direito adquirido antes da emenda constitucional, ele não aderindo à previdência complementar, portanto, ele vai pagar 14% sobre o teto de 6.400. Se ele quiser receber integral, é optativo ele aderir à previdência complementar, correto? Ou ele tem garantido, por essa opção de aderir ou não, aposentadoria integral pelo Botuprev? Essa é uma pergunta. Ou seja, ele é obrigado a aderir para ter a complementação, ou o Botuprev vai garantir a integralidade do seu salário que ultrapassa o teto? Então, essa pergunta eu gostaria de saber. E, nesse mesmo sentido, o cálculo de medição autorial que foi realizado, né, e é feito anualmente, como o senhor falou, por força de lei, o aporte pago pela Prefeitura até o momento, e até o momento foi sobre a aposentadoria integral, com essa nova previdência complementar, essa diferença paga, até o momento, pelo integral, que foi pago até o momento do cálculo, como que fica? Fica para o Botuprev? E, nesse sentido, relaciona ao direito integral da aposentadoria se o servidor não aderir a complementar. Então, não sei se o senhor conseguiu compreender e se consegue esclarecer. Eu tenho outra pergunta, presidente. Eu vou me inscrever e gostaria de ter garantido esse direito. Então, vereadora, solicito que a senhora faça inscrição, daí será a última pergunta, tá bom? Pode fazer a inscrição. Tá. Eu não encontrei nos slides apresentados os valores da reserva de contingência. Tá. Sobre os valores do Botuprev, o valor total aqui, como administração indireta, é 50.405. Como foi demonstrado que
29 milhões é o aporte do patronal, né? O aporte do déficit e também a parte do patronal. Supõe, então, que 21 milhões e 400 seria a contribuição do servidor. Só me esclareça se isso está de acordo. Em relação ao Fundeb, também abordado aqui pela vereadora, no 60%, que agora é 70%, entra os profissionais, além daqueles terminados com OR, professor, diretor, orientador, entra o assistente social, o psicólogo, e nesses 70%. E se eles entram, tem que ser servidor público. E aí, as entidades contratadas, organização social e entidades que têm termos de fomento e colaboração, eles entram nos 30% em geral. Seria, acredito, em contratos terceirizados. E, nesse sentido, o abono é possível aos psicólogos e aos assistentes sociais, ou então a motoristas que são de contratos terceirizados, que provavelmente sairiam desses 30%, eles teriam direito a abono caso fosse dentro do valor de 70%? Então, essa é uma pergunta, digo porque teve 2 requerimentos destacados na última sessão, e por ponto de vista da legalidade de lei, se o senhor puder esclarecer, em relação aos valores de aplicação da educação e da saúde. Na educação, o valor total é de 128.912. A minha pergunta, e por uma lógica, entendo que é sobre o percentual desse valor será sobre o orçamento bruto. É isso? Porque o Fundeb provavelmente está contido nesses 128 milhões. E sendo do orçamento bruto, se não for ou se for, qual que é o percentual que está se alcançando nessa perspectiva de previsão orçamentária de 128 milhões? Porque se for 25%, 125 milhões sobre os 502 milhões do valor bruto. E da mesma forma a saúde, pelos valores colocados, dá 20,61%. Agradeço as perguntas, vereadora. Obrigada. Então, vamos por partes. Em relação à questão previdenciária, eu não sou um especialista no tema, é um assunto que eu não estava preparado para a audiência, mas em tese é o seguinte. Hoje, a condição dos servidores municipais não é da base toda se aposentar pela integralidade. Houve uma mudança na legislação, eu confesso à senhora que não me recordo o ano. O vereador Lelo até me escreveu segunda-feira o ano onde houve essa mudança, eu não me recordo. 2003. Então, eu não estou sendo preciso na data, mas de 2003. Até dezembro, né? 31 de dezembro de 2003. 2003. Né? Então, peço perdão. Exatamente. Então, até 2003, valia o conceito da integralidade. De 2003 para diante, não passou a não valer mais. E o cálculo dos servidores municipais, salvo engano, de novo, não sou um especialista, é feito pela média dos salários, de contribuições. Então, isso para responder a primeira questão da senhora. Então, hoje, o servidor público, salvo aqueles que têm a condição anterior a 2003, já não tem essa questão da integralidade. Bom, independente dele ser anterior a 2003 ou de 2003 até 21, que é o que vigora até agora, até essa nova proposição da Previdência Complementar, não há alteração nenhuma para esse público. Por quê? Ela é obrigatória para os ingressantes da aprovação da lei em diante. Para os anteriores, ela é facultativa. Se a senhora me perguntar que conta o servidor vai ter que fazer para saber se vale a pena ou não a Previdência Suplementar, eu confesso que eu não sei responder. Então, para quem do passado será interessante a Previdência Complementar, eu não sei responder a senhora. Honestamente, eu não tenho conhecimento para isso. Mas sei que ela não afeta. Então, da data da aprovação da lei em diante, ela passa a ser obrigatória para os novos servidores. Da data da aprovação da lei para trás, ela não tem efeito algum. Bom, essa foi a primeira. A segunda... Nesse período de 2003 até agora, com a nova Previdência Complementar, se na média ultrapassar 6.400, ele vai ter que estar se adere a complementar? Não sei. Não sei. Eu não sei qual que é o... De novo, é desconhecimento técnico meu. Eu não sei qual que é a motivação para um servidor
que entrou até a aprovação da Previdência Complementar fazer adesão a essa Previdência? Eu não sei responder. Não, o Botuprev, ele não terá nenhum prejuízo, vamos dizer assim. Aí eu vou na segunda, que tem a ver com isso que a senhora falou. E se com a implantação da Previdência Complementar, a medição atuarial mostra uma condição de déficit menor? Como que isso funciona? Anualmente, quando esse atuário, tirei a máscara, quando o atuário faz a medição atuarial, nós, executivo, recebemos esse índice. Então, o atuário diz para a Botuprev, diz para a Prefeitura o seguinte: olha, a contribuição do servidor é X, a contribuição patronal é Y, falta tanto. Percentualmente, no próximo exercício, a sua contribuição tem que ser mais ou menos. Então, o que eu quero dizer? Eventuais benefícios que esse projeto traga, em função dos novos entrantes que, eventualmente, ou farão adesão, eventualmente não, que farão adesão à Previdência Complementar. Se isso representar ganho na medição atuarial, esse ganho significa diminuição nos aportes complementares que o Executivo faz. Consigo prever isso hoje? Não. Aí é medição, como eu disse, anual, que vai acontecendo por atuários que são, inclusive, credenciados por fazê-lo. A reserva de contingência, a terceira. Escrevi tão rápido que nem eu entendo a letra. Reserva de contingência, nossa. Então, na LOA, a reserva de contingência, ela é quebrada também entre Prefeitura e Botuprev. A da Prefeitura, dos encargos gerais nossos, do Executivo, 14 milhões de reais. E da Botuprev, 7.920.660. Dentro do orçamento 461. Eu estou dando só a quebra para a senhora. Então, a soma é 7.920 da Botuprev com 14 redondo do Executivo. Esses dois valores estão contidos no 461. Dentro do valor de 57 orçado por encargo geral. Espera aí. Deixa. Isso. Dentro dos 50? Dentro dos 57, 886, que é do... O valor que eu falei para a senhora? Espera aí que eu repito. 7.920.660. E o do Executivo, da Prefeitura, 14 redondo. Aí, 57, os 14 milhões. fazendo a quarta pergunta da senhora, dos 50 milhões, 57,886 dos encargos gerais. Tanto o 14 quanto o 7 estão contidos. Não. Perdão. Dentro dos 57, o 14 está dentro dos 57. E dentro dos 50, 400... Tem razão. 7.900. No slide 11, que foi quando eu apresentei por unidade orçamentária, as duas últimas linhas, a despesa com encargos gerais, 57,8 milhões, contém os 14. E a linha Botuprev, que é de 50,4 milhões, contém os 7.900 e alguma coisinha que eu falei para a senhora. Dentro das linhas Botuprev, que a senhora perguntou, no slide 7, eu comentei que o intraorçamentário tem a parte patronal, 15,6, tem a cobertura de déficit, 13,2. A senhora perguntou a diferença para os 50 e alguns milhões, que eu falei há pouco e já me esqueci do número. 50,405, né? Só pegar no slide aqui. 50,405, 160. A diferença é a contribuição do servidor. Aí a pergunta sobre as entidades, sobre os 30%, manutenção de ensino. Então, vamos lá. Na nova regra do Fundeb, como eu disse para a vereadora Alessandra, 70% magistério, 30% para outras aplicações. Eventuais convênios, eu não estou qualificando aqui, termo de fomento, seja ele qual for a classificação. Eles podem ser pagos com a verba dos 30%, dos 70% não, dos 30% pode? Pode, desde que relacionado à manutenção do ensino. Perfeito? Bom, é correto afirmar que o abono que nós vamos eventualmente pagar aos servidores, de novo na linha do que respondi para a vereadora Alessandra, ele vai estar contido nas entidades ou nas atividades desenvolvidas pelas entidades? Não.
porque o plano de trabalho não contempla esse tipo de coisa. O ponto inicial que o tribunal sempre nos alerta em relação a quaisquer convênios que são feitos, de novo não estou qualificando, vale qualquer modalidade, fomento, etc., é que ele tenha benefício econômico para o executivo e tenha benefício de especialização, de técnica. Então, se a gente tivesse exatamente as mesmas condições, o benefício econômico deixaria de existir. E a última pergunta da senhora, a conta dos 128 milhões da educação, vou até dar o número exato. Então, no slide 11, eu comentei que o orçamento da educação para o ano que vem é de 128 milhões 912 mil reais. Dentro desses 128 está tudo, os 25, o Fundeb, etc., etc. Como que os 25, que é a aplicação obrigatória, são calculados? São calculados por fontes de receita específicas, não é do orçamento bruto geral. Entre elas, por exemplo, ICMS e FPM. Então, das fontes de receita que se tem, destacam-se alguma dessas fontes, de novo, como ICMS e FPM, não são só essas, e é sobre essas fontes específicas que se calcula os 25%. Os 25 se confundem com os 28%? Não, porque o 128 contempla, além dos 25%, outras aplicações da educação. Aqui, ó. Por exemplo, eu não vou passar todas, mas você tem o que está lá dentro do cálculo dos 25%. ITR, Imposto de Renda, IPTU, ITBI, Simples, ISS, FPM, ICMS, tem uma série, tem uma dezena aqui. Então, não se confunde com o orçamento bruto total. Feito, senhor presidente. Obrigado, secretário Fábio. O Guilherme, secretário adjunto da Fazenda. E antes de passarmos para as considerações finais, gostaríamos de dizer que durante a audiência tivemos, em média, 19 pessoas conectadas pelo Facebook simultaneamente, além de audiência pela TV Câmara. Pessoas alcançadas, 206, perguntas respondidas, 4 do público e 43 engajamentos. Então, passo a palavra para o nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Sargento Laudo, para suas considerações finais e para o encerramento desta audiência. De antemão, agradeço ao vereador pela oportunidade de presidir esta sessão, ao secretário Fábio, ao Guilherme e toda a sua equipe presente, aos vereadores presentes e ao público de casa. Obrigado. Senhores vereadores, tranquilo, não tem mais pergunta não, né? Eu queria agradecer a presença dos vereadores aqui na nossa casa, vereadora Alessandra Lucchesi, vereadora Cláudia Gabriel, vereadora Rosiello, agradecer o vereador Lelo, agradecer o nosso presidente Palinha, que saiu só para fazer um atendimento, agradecer o vereador Marcelo Slemo, que é membro da Comissão de Finanças e presidiu essa audiência pública, agradecer aos funcionários da casa, o público que nos acompanhou, que também tirou suas dúvidas, né? Mandou as perguntas aqui, agradecer ao secretário Fábio e toda a equipe, Guilherme, e dizer, né, que essa prestação de contas ela é muito importante para nós, vereadores, para os munícipes. Esse é a previsão orçamentária dos impostos que o município recebe e que será aplicado de volta à população de Botucatu. Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. A presente audiência pública. Me desculpem. Boa noite a todos.